Boa tarde, curso O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos num momento crítico, não apenas dessa vida, mas de muitas vidas passadas e de muitas vidas futuras. O dia escolar em que acontecem as provas da turma de recuperação, não é verdade que esse dia é o mais importante daquele ano e é o mais importante dos anos seguintes? Estamos no momento que vai definir se os nossos próximos estágios serão de expiação e provas ainda, esse estágio em que nós estamos, que se caracteriza pela dor, ou se acompanharemos a transição da Terra para mundo de regeneração, para o que precisamos nos capacitar na prática com demonstrações de boa vontade. Semana de provas. E nesse processo, todos os potenciais de alma com os quais nós pudermos contar serão valiosos. Como super-heróis que precisam de todos os seus superpoderes, quando encaram os momentos críticos de suas missões, nós também. E parte desses superpoderes, que não tem nada de sobrenaturais, são naturais, são os poderes espirituais. Entre os poderes espirituais, podemos apresentar dois campos, aquele da paranormalidade e aquele da mediunidade. Qual a diferença de paranormalidade e mediunidade? Pode-se dizer, para efeito didático, que há dons da alma, há dons anímicos, que podemos e devemos desenvolver, tendo todos eles como origem a nossa própria alma, se você preferir, o nosso próprio inconsciente. Tendo como exemplo por a clarividência, a clareaudiência, o desdobramento ou viagem astral, há diversos poderes espirituais que estão adormecidos em nós e que podem ser despertados se nós retirarmos alguns bloqueios. Quais são os bloqueios? Alguns desses bloqueios de dons espirituais vêm da indústria do terror que foi implantada em nossas mentes, que associa tudo que é espiritual ao demônio, às trevas. E nós, morrendo de medo de qualquer aspecto espiritual, aliás, no campo da mediunidade também, bloqueamos a eclosão, o desenvolvimento dos dons espirituais, inclusive esses que nós estamos lidando, que são os anímicos. Ânimos é alma, anímico é tudo aquilo que vem da própria alma.
Enquanto que há dons espirituais que nos abrem a comunicação com espíritos, de posse dos quais produzimos os fenômenos mais interessantes, sempre inteligentes. Inteligentes não quer dizer positividade. Inteligente quer dizer um fenômeno inteligível, que registra uma manifestação de uma inteligência diversa da nossa, muitas vezes oposta da nossa, com sutilezas, com habilidades, com argumentações típicas da inteligência humana, mas que extrapolam os limites da própria alma da pessoa. Há manifestações de fala onde o tom de voz, a autoidentificação do ser que fala, o assunto e até a linguagem, a língua mesmo, diferem completamente daquela praticada, daquela conhecida pelo espírito. É o que se chama de psicofonia. Existem inúmeros fenômenos de ordem material, mediunidade física, de efeitos físicos, nas quais o médium, com o auxílio de espíritos, produz batidas, materializações, curas, transporte de coisas através de ambientes fechados. Há inúmeros fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, nos quais se somam dons da alma, dons do corpo e parceria com espíritos. Por que dons do corpo? Porque já se pesquisou, a glândula pineal é o órgão físico que, quando com características diferentes, possibilita manifestação de amplos fenômenos mediúnicos, mas que sempre será o caminho físico através do qual todos desenvolverão alguma sensibilidade mediúnica, como aquela famosa ideia que vem do nada, mais conhecida como intuição, que todas as pessoas têm, ainda que não saibam explicar, é um dom mediúnico. É uma mensagem que se recebe de inteligências extracorpóreas, que você pode chamar de espírito, e que muitas vezes lhe dão sinais, conselhos, mudam planos. Isso é muito mais comum do que se pensa, porque a maioria das vezes que isso ocorre, a pessoa ou faz essa pseudo-explicação de que a ideia veio do nada, e isso é impossível, porque
Um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, o nada pode produzir apenas nada. Ou a pessoa atribui a si mesma. Olha, vem como a cabeça da gente é diferente, veio da minha cabeça uma ideia que eu nem estava pensando. Complexo, não é? Se você não estava pensando, de onde veio a ideia? De você? Impossível. Vamos hoje examinar algumas das teorias dos sistemas de pensamento que foram elaborados quando da eclosão na Europa e em diversas partes do mundo de diversas mensagens mediúnicas. Por que se fala em eclosão? E é fácil constatar pelas próprias escrituras das religiões, pelas próprias tradições dos povos primitivos, que a mediunidade existe desde que o homem é homem, desde priscas eras, desde eras imemoriais. Sempre houve a comunicação com seres extrafísicos. E essa comunicação, apenas num determinado momento da Europa, eclodiu, aconteceu de uma maneira generalizada e muito forte, baseado inicialmente em fenômenos físicos, fenômenos mediúnicos e físicos, particularmente nas rodas sociais de classe média alta. Começou a acontecer o fenômeno das mesas girantes. Pequenas mesas se elevavam sobre um dos seus pés e simplesmente giravam. Ou ainda se erguiam sobre o solo. Um fenômeno que acabou adquirindo o ar do maravilhoso, do escândalo, porque aconteceu com muita frequência. E ainda mais quando mentes racionais, com mais racionalidade, com mais curiosidade, o que não tem nada de ruim, muito pelo contrário, propuseram às mesas um rudimentar sistema de comunicação. Por exemplo, uma batida sim, duas batidas não. E a partir dali percebeu-se que se conseguia fazer perguntas extremamente simples e receber essas respostas também extremamente simples. Prática que depois se seguiu a sistemas de indicação de letras, permitindo comunicações mais complexas. E depois, evoluindo ainda, se amarrava canetas ou lápis numa cesta, colocavam esse lápis sobre papéis e faziam tocar nessa cesta pessoas que, já se percebia, tinham uma sensibilidade especial a tal ponto que, diante delas, na sua presença, sob sua influência, é que aconteciam os fenômenos. Então, houve uma progressividade do fenômeno até que se percebeu que havia uma inteligência por trás daquilo. O fenômeno adquiriu tal importância que começou a gerar espetáculos. E por trás de alguns desses espetáculos
se percebeu enganações, falcatruas, para ganhar dinheiro, claro. Foi uma grande comoção na Europa toda. O fenômeno, de alguma forma, se repetiu também nos Estados Unidos, através de casas assombradas, que apresentavam batidas nas paredes, nos móveis, assustando as pessoas, até que, como na Europa, pessoas com racionalidade, com curiosidade, estabeleceram sistemas de comunicação com as batidas nos móveis e nas portas. Esse é o contexto a partir do qual as mais destacadas mentes da sociedade eram procuradas para dar explicações. Como isso podia acontecer? Nas próprias comunicações, identificavam-se espíritos, às vezes parentes daqueles que estavam na assistência, às vezes amigos, às vezes figuras de alguma celebridade, às vezes figuras desconhecidas. Mas, para além dessa explicação dada pelo próprio fenômeno, qual outra explicação poderia ser dada? Foi aí que surgiram diversos sistemas, diríamos hoje, diversas teorias para explicar o fenômeno mediúnico. E é a esses sistemas que Kardec dedica o capítulo 4 desse O Livro dos Médiuns, que é o nosso livro orientador nesses encontros de domingo. Estamos no 5º encontro, abordando o capítulo 4. E esse capítulo 4 tem por título Sistemas, no qual Kardec elenca todas as explicações que tinham sido dadas para o fenômeno mediúnico e passa em revista todas elas. Nós aqui, por necessidade de tempo, nos restringiremos a algumas, já que nós nunca tivemos, nem nesse nem em quaisquer outros cursos, a pretensão de esgotar o material. Já fizemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Livro dos Espíritos, e agora estamos no Livro dos Médiuns. Venha conosco, vamos estudar as explicações dadas para o fenômeno mediúnico quando eles eclodiram na Europa e Estados Unidos. Capítulo 4, Sistemas. Diante do fenômeno mediúnico, houve divergências de opiniões entre os médiuns, entre aqueles que os praticavam. E alguns que eram contra, que se colocavam como adversários dessas explicações, apontavam que o próprio debate, a própria divergência de opiniões mostraria a mentira, a fraqueza do fenômeno. É sobre isso que Kardec inicialmente faz sua fala nesse capítulo 4, Sistemas. Diz assim: os adversários do Espiritismo logo viram nas divergências de opinião um argumento contrário, dizendo que os próprios espíritas não concordavam entre si. Era uma razão bem precária, diz Kardec, pois os primeiros passos de todas as ciências em desenvolvimento são necessariamente incertos, até que o tempo permita a reunião e coordenação dos fatos que possam fixar-lhes a orientação.
À medida que os fatos se completam e são melhor observados, as ideias prematuras se desfazem e a unidade de opinião se estabelece, quando não sobre detalhes, pelo menos sobre os pontos fundamentais daquelas ciências. Foi o que aconteceu no Espiritismo, que não podia escapar a essa lei comum. E então Kardec apresenta sistemas que negaram o fenômeno mediúnico e sistemas que interpretaram o fenômeno mediúnico diferentemente da explicação dada pelos próprios espíritos, de que se tratava de espíritos que eram a parte imaterial de todos os seres que passam pela Terra. A explicação dada pelos espíritos é que eu, você e todos os seres humanos somos espíritos, no caso nosso, que estamos aqui na carne, espíritos encarnados, mas que após a morte, deixando o corpo aqui na Terra, tornamos-nos espíritos desencarnados. E são esses espíritos desencarnados que, através de médiuns, realizam essas manifestações das mais variadas características. As explicações, então, começaram pela negação. E a primeira explicação no campo da negação foi a do charlatanismo. Muitos, diz Kardec aqui, dos antagonistas ao Espiritismo atribuem os efeitos à esperteza, pela razão de alguns terem sido imitados. Essa suposição transformaria todos os espíritas em mistificados e todos os médiuns em mistificadores, sem consideração pela posição, caráter, saber e a honorabilidade das pessoas. Se essa explicação merece resposta, diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados pelos mágicos, o que nada prova contra a verdadeira ciência. Bem lógica essa posição de Kardec, não é? Deu o sinal aqui da bateria e nós vamos fazer a conexão com a fonte de eletricidade. Pronto, resolvido. Continua Kardec em outro parágrafo dizendo assim: devemos concluir disso que nunca houve abusos? Seria necessário admitir que os homens são perfeitos. Abusa-se de tudo, diz Kardec, mesmo das coisas mais santas. Por que não se abusaria do Espiritismo? Questiona ele. Claro, houve em todos os tempos, inclusive nos tempos atuais, charlatães, aproveitadores, estelionatários, que aproveitam falsos dons espirituais para oferir renda, influência, riqueza. Em todos os tempos houve, naqueles tempos também havia. Outro campo de explicação para o fenômeno mediúnico, que nega a explicação dada pelos espíritos, é o chamado sistema da alucinação. Diz Kardec assim: outra opinião menos ofensiva, porque tem um leve disfarce científico, consiste em atribuir os fenômenos a uma ilusão dos sentidos. Assim, o observador seria de muito boa fé, mas creria ver o que não vê. Quando vê uma mesa levantar-se e permanecer no ar,
Sem qualquer apoio, a mesa nem se move, na verdade. Essa é a explicação que se dá pela alucinação. Ele a vê no espaço por uma ilusão, ou por um efeito de refração, um efeito óptico, como o que nos faz ver um astro ou um objeto na água deslocado de sua verdadeira posição. A rigor, isso seria possível, mas os que testemunharam esse fenômeno das mesas girantes constataram a suspensão passando por baixo da mesa, o que seria difícil se ela não houvesse sido elevada. Claro. Além disso, as mesas às vezes foram elevadas tantas vezes e colocadas ao chão que a mesa acaba por quebrar-se ao cair. Seria isso também uma ilusão de ótica? Questiona Kardec. Depois, naquela época, um médico, Dr. Joubert, a partir de uma descoberta de um senhor Schiff, levantou a ideia, o fenômeno de um músculo que algumas pessoas conseguiam estalar. E com isso estaria explicado o barulho produzido em paredes de madeira, em móveis de madeira. Vejamos o que relata Kardec. Um sábio médico deu ao caso uma explicação decisiva, segundo ele pensava. Aspas, a causa está nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão muscular do pequeno perônio, a partir do que ele entra numa complexa descrição de minúcias anatômicas para demonstrar o mecanismo dessa produção de estalos. Que, como ele disse aqui, podem ser controlados pela pessoa ou não. Coloca Kardec. O sábio doutor esqueceu-se de explicar como podem esses estalos musculares de uma pessoa imóvel e distanciada da mesa produzir na mesa, vibrações sensíveis ao tato. As pessoas estavam com a mão na mesa e correspondia aos estalos vibrações na mesa, típicas mesmo de quem tivesse, de uma mesa que tivesse recebido uma pancada. Como esses estalos podem repercutir à vontade dos assistentes? Então os assistentes pediam que batesse ali ou aqui, estabelecendo aquele sistema de comunicação que nós fizemos referência, uma pancada sim, duas pancadas não. Como explicar que isso pudesse acontecer? Em lugares diversos de uma mesa, de um móvel, nas paredes, no forro. E como, enfim, a ação desse músculo pode estender-se a uma mesa que não se toca e fazê-la mover-se sozinha? Desde quando o estalar de um nervo ou de um músculo pode fazer uma mesa mover-se sem o contato com o ser humano? Não é? Esta explicação, aliás, diz Kardec, se realmente explicasse alguma coisa, só poderia invalidar o fenômeno dos golpes, dos barulhos nos móveis
no forro, não podendo referir-se aos demais modos de comunicação, é claro. Outro sistema, outra teoria que surgiu para o fenômeno na época, foram os sistemas das causas físicas, através dos quais já se saía da negação do fenômeno para uma explicação não espiritual, uma explicação física. Então coloca Kardec que aqui saímos dos sistemas, das teorias de negação absoluta. Averiguada a realidade dos fenômenos, não era possível quem se debruçasse por mais tempo na apreciação dos fenômenos não conseguia simplesmente negá-los, não conseguia atribuí-los à alucinação, porque eram muitas pessoas e eram fenômenos constatáveis através dos sentidos. O primeiro pensamento que naturalmente ocorreu ao espírito dos que o viram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer, de efeito físico. Essa opinião nada tinha de irracional e prevaleceria se o fenômeno se limitasse aos efeitos puramente mecânicos. Os movimentos e golpes, porém, revelaram inteligência, pois obedeciam a uma vontade e respondiam ao pensamento. Deviam, pois, ter uma causa inteligente. E desde que o efeito cessava de ser apenas físico, a causa, por isso mesmo, devia ser outra. Outro sistema, outra teoria que se levantou à época foi o sistema do reflexo. Explica Kardec: reconhecida a ação inteligente, restava saber qual seria a fonte dessa inteligência. Então os investigadores, como todos os investigadores de qualquer fenômeno, vão atribuindo causas que são desmentidas e pode-se ir adiante. Eram todos os fenômenos fruto de enganação? Não. Eram todos os fenômenos explicados por alucinação? Não. Tinham todos os fenômenos causas físicas, constatáveis, materiais? Não. Formulou-se então a teoria do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber qual era a fonte dessa inteligência. Pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes, das pessoas à volta dos objetos, que se refletiria como a luz ou as ondas sonoras. Somente a experiência poderia dar a última palavra sobre essa teoria, e a experiência a deu condenando-a, porque ela demonstra a cada instante e pelos fatos mais positivos que o pensamento manifestado pode ser não só estranho aos assistentes, mas quase sempre inteiramente contrário a eles, que contradiz todas as ideias preconcebidas e desfaz todas as previsões. Ideias racionais, lógicas, brilhantes e que jamais tinham sido formuladas. De fato, diz Kardec, quando eu penso branco e me respondem preto, não posso acreditar que a resposta seja minha. Claro. Como, aliás, explicar pelo reflexo do pensamento a escrita feita por pessoas que não sabem escrever? Há médiuns analfabetos que redigiam mensagens. Como assim? Reflexo de quem, se ele não sabe escrever?
as respostas do mais elevado alcance filosófico obtidas através de pessoas iletradas. Pessoas que não tinham maior leitura davam respostas complexas de uma sabedoria incontestável. Como explicar isso? E aquelas perguntas dadas, aquelas respostas dadas a perguntas mentais, ou formuladas numa língua desconhecida para o médium. Fica claro que esse reflexo da própria mente do médium não era uma explicação plausível. Tiveram pessoas também já no campo da afirmação do fenômeno, do entendimento da fonte inteligente do fenômeno, que estabeleceram a teoria ou o sistema sonambúlico. Esse sistema teve mais partidários, mas ainda agora conta com alguns. Como o precedente admite que todas as comunicações inteligentes procedem da alma ou espírito do médium. Mas, para explicar como o médium pode tratar de assuntos que estão fora do seu conhecimento, esse sistema atribui essa aptidão, essa manifestação, a uma superexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estalo sonambúlico ou estático, que exalta e desenvolve a sua inteligência. Modernamente, depois da explicação da revelação do inconsciente como parte da mente humana, trazida por Freud, certas pessoas dizem que as manifestações inteligentes que estão fora do campo de conhecimento do médium vêm do seu inconsciente, sem saber explicar, sem saber demonstrar como essas habilidades, essas capacidades, no caso da escrita, da língua diferente, como elas foram para o inconsciente da pessoa. Como isso pôde acontecer? Apenas essas explicações se tornam mais factíveis quando se admite as vidas sucessivas e as pessoas, se não sabem escrever nessa vida, ou souberam em outras. Se não conheceram essa língua nessa vida, a conheceram em outras. Não é? Diz Kardec assim: concebe-se a excitação das ideias, mas não se compreende que ela faça escrever aquele que não sabe escrever, e ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Então o inconsciente, mesmo vindo de vidas passadas, teria esse poder de atuar sobre os móveis, de atuar sobre a matéria? Nossa, a explicação é mais complexa do que a explicação dos espíritos. Mereceria ainda mais a investigação, o conhecimento, não é verdade? Já imaginou se a nossa mente pudesse atuar por livre e espontânea vontade sobre o mundo material à nossa volta? Seria maravilhoso, não é? Há ainda, entre as explicações que vêm do campo religioso e que tentam explicar todas as manifestações mediúnicas como de origem demoníaca. A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por mais irracional que seja, porque ela fala que apenas os espíritos de baixa condição, os demônios, poderiam se manifestar, os espíritos bons não poderiam.
não pareceria impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que sabemos que os espíritos são apenas as almas dos que já viveram, ela perde todo o seu prestígio e podemos dizer toda a sua verossimilhança, toda a sua aparência de verdade. Por quê? A consequência seria que todas essas almas eram demônios, fossem elas de um pai, de um filho ou de um amigo. Muitas dessas comunicações se identificam como um pai, um filho, um amigo nosso, dando explicações, passando informações que ninguém mais sabia. Como explicar que nosso pai, nosso filho, nosso amigo é um demônio? Não é? Fala Kardec, afirmar que só os maus espíritos se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, das duas uma, isso acontece pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra a sua vontade, os maus espíritos são mais poderosos que Deus. Se é pela sua vontade, pela vontade de Deus, por que razão, na sua bondade, não permite a comunicação dos bons para contrabalançar a influência dos maus? Por que seria Deus omisso e franqueador, empoderador da ação dos maus espíritos? Não há lógica. Diz também Kardec, se é só o demônio que se comunica, e sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda orar a Deus? Algumas dessas comunicações, aliás, frequentemente, se recomenda a oração, a submissão, a aceitação da vontade de Deus. Sofrer sem queixas as atribulações da vida, não ambicionar honras nem riquezas, praticar a caridade e todas as máximas do Cristo. Em uma palavra, como os demônios podem mandar fazer tudo o que é necessário para destruir o seu próprio império dos demônios? Se é o demônio quem dá esses conselhos, temos de convir que, por mais ardiloso que ele seja, se mostra bastante inábil ao fornecer armas contra ele mesmo. Não há lógica nenhuma, não é? E há, por fim, um sistema otimista, que ainda hoje, em certos círculos que recebem comunicações dos espíritos, creem nesse sistema. Diz Kardec, ao lado dos sistemas que só veem nos fenômenos a ação dos demônios, há outros que só veem a dos espíritos bons. Partem do princípio de que, liberta da matéria, a alma está livre de qualquer véu e deve possuir a soberana ciência e a soberana sabedoria. Ou seja, todo mundo que morre vira anjo. Essa confiança cega na superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem tido para muitas pessoas, tem sido a fonte de numerosas decepções. Elas tiveram de aprender à própria custa a desconfiar de alguns espíritos, tanto como desconfiavam de certos homens. Leiam esse capítulo todo, ele é muito rico em, pela lógica, contestar as pseudo-explicações que formularam e continuam formulando os homens a respeito do fenômeno mediúnico. Muito prazer em contar com todos vocês. Saudação a Andréa Silva, Andréa Santos, Helenalva Oliveira, que pede vibração para seu filho Mateus Batista, que ele receba nossas melhores energias. Helenalva dando também boa tarde aos amigos, e a Diana Costa também. É com muito prazer que nós encerramos nosso encontro de hoje, convidando todos vocês
para domingo que vem às 17h30 e de segunda a sábado, sempre às 18 horas, o nosso Oração Ação. Vamos ser luz no meio da escuridão. É o que de melhor nós podemos fazer pelo mundo, é o que de melhor nós podemos fazer por nós, porque toda defesa espiritual, em resumo, parte da ideia de que quando se acende uma luz, se afastam as sombras. Paz e bem, um grande abraço a todos e até a próxima.